Então vamos elevar o nosso pensamento até o alto, levar o nosso pensamento a Deus. Agradecer por mais essa semana que passou, agradecer ao Mestre Jesus e ao Pai por essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo desse aprendizado maravilhoso. Pedir que cada dia mais nós possamos ter mais inteligência para entrar na nossa consciência as coisas maravilhosas do além. E agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade e vamos iniciar então o nosso estudo do nosso livro dos mensageiros, com a permissão divina. Que assim seja. Que assim seja. Então, na nossa reunião passada, nós estávamos falando desse capítulo aqui, capítulo 17. Hoje nós vamos continuar ele. O romance de Alfredo. Vocês estão lembrados? Romance de Alfredo. Então, nesse romance do Alfredo, nós conhecemos a história do Alfredo. O Alfredo, para quem não está lembrado, ou quem não participou, ele é o dirigente, né, o diretor daquela estação que já está mais próximo da crosta terrestre, em que o Aniceto e a equipe, inclusive nessa equipe estava junto o André Luiz, né, o Vicente, outros componentes da equipe, e então ele conheceu o Alfredo, que é o diretor dessa estação que está mais próximo da crosta terrestre. Então nós começamos então a conhecer a história do Alfredo. O Alfredo, ele tinha uma companheira, né, a Ismália, e no momento que eles estavam lá, a Ismália chegou e depois ficou evidente que ela participava, mas ela estava numa estação diferente, superior inclusive. E a André Luiz ficou assim intrigado, surpreso por conta dessa revelação, porque que a Ismália não estava junto com o Alfredo, né? Então ela começou então ele provocou até, né, uma conversa para saber um pouco mais. E eles contaram então a história do Alfredo. O Alfredo, ele numa encarnação passada, ele se deixou levar pelas emoções, pelos impulsos e, fez, acabou comprometendo a existência dele, né? Tinha um sócio, uma pessoa de confiança dele, que começou a se interessar e assediar a esposa, a Ismália. Mas a Ismália é uma pessoa muito séria, honesta, ela jamais se deixou levar pelos convites desse moço. E como ele não conseguiu, ele começou então a usar de uma outra estratégia. É aquele tipo de pessoa assim, como é que nós poderíamos dizer? Invejosa, né? Como é que é o invejoso? Como é que funciona o invejoso? Eu vejo o outro bem e eu quero destruí-lo. Esse é o comportamento do invejoso. Às vezes eu nem quero aquilo que ele tem para mim, eu quero destruir. Né? Na linguagem às vezes popular diz puxar o tapete. Naquela parábola dos trabalhadores da vinha, lembra que vem um pessoal na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, na última hora, e daí ali ilustra um pouquinho isso aí, né, para nós. Os trabalhadores da última hora receberam mesmo valor, um denário, pagamento por um dia de trabalho que os primeiros. E os primeiros ficaram incomodados com isso. Falaram, mas como? Nós viemos o dia inteiro aqui e você paga a mesma coisa para ele. Né? Então ele estava preocupado com o que o outro estava recebendo, não com o que dele. O que dele foi contratado. Falou, olha,
vocês vão trabalhar na minha vinha, vai trabalhar o dia inteiro e vão receber um denário pelo trabalho. Tá certo? Tá. Trabalharam, receberam e depois ficaram descontentes, né? Porque o outro estava recebendo mais. E que o senhor da vinha respondeu: por acaso, né, eu devo satisfação sobre o que é meu? É meu, eu faço o que eu quiser. Então, esse é só para ilustrar, né, o que é o invejoso. O comportamento do invejoso é mais ou menos isso, né? Então, ele não conseguiu o intento, o que ele fez? Começou a construir calúnias contra a Ismália. O Alfredo, aquela pessoa um tanto assim, não muito firme na questão da segurança, da confiança em si mesmo, porque a pessoa que sente ciúme, o maior problema dela é a confiança nela mesmo, né? Não é até no outro, é nela. Né? Então ela desconfia de tudo e de todos, sente seguro, sente com medo, sente atormentado por fantasma, por tudo, né? Ela não tem essa segurança. E o Alfredo começou a balançar. E ele começou a falar, né, que ela ficava muito tempo sozinha em casa e que isso poderia causar transtorno. E acabou armando uma situação em que expunha ela, né, colocava ela numa situação de evidência que ela estava fazendo alguma coisa. Né? Pagou um servo, uma pessoa lá para se esgueirar à noite, próximo da casa, e falou para ele ir lá naquele momento, e ele percebeu a pessoa furtivamente saindo da casa, pegou uma arma, saiu atirando contra ele, né? E quer dizer, aí mostra assim, né, que ele tentou matar até outra pessoa, né? Ele tentou cometer um crime. Então ver como é que chega a coisa. Então, nesse momento, assim, né, que ele caiu em si, né, que ele viu o que ele fez, né, e aí expulsou a Ismália de casa, né, ela achou que ele estava enlouquecido, porque eles tinham um comportamento até afável, né, harmonioso, e de repente ele mostrou uma loucura, um ódio nessa, nessa questão do. Então corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Bom, aí ele encontrou um chapéu, né, que a pessoa tinha deixado ali, um chapéu novo, assim, parecia uma pessoa elegante. Naquela época se usava chapéu, era, era moda, né? Usar chapéus. E o chapéu também, de certa forma, evidenciava a classe social da pessoa. E a pessoa que ele pegou aquele chapéu, então, na cabeça dele confirmou, realmente aconteceu. Pronto. Olhos com gestos, quer dizer, ele estava com a pupila, né, esbugalhada, assim, aquele olhar de louco mesmo, né, de raivoso, vomitando insultos. Quis matar a Ismalha, olha, ele ia matar ela, né? Mas ela banhada em lágrimas aos meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço, quase homicida. O que será que aconteceu naquele momento, hein? Que ele conseguiu controlar, quer dizer, ele foi impedido, controlar não, ele foi impedido de fazer uma coisa mais séria ainda, de que era matar a Ismalha. O que houve no plano espiritual? O que a gente pode imaginar? Que não narra não, mas o que a gente pode entender disso aqui? Por que será? Se alguém quiser comentar, interromper, tá? Tá às ordens, pode falar. Muito bem. Opa. Então, quase homicida. Então, por duas vezes, ele comete um crime de assassinato, né? Tanto da esposa quanto da pessoa que foi lá. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me de um lar tomado de horror. Então, ele se afastou. Né? A espiritualidade ali estava atenta, né? Ajudando ele, ainda que ele estava totalmente transtornado, impediu ele de fazer uma coisa mais grave.
No dia imediato, fiz-me valer do meu direito exclusivo sobre os filhos. Olha que sofrimento que ele impôs ainda a Ismália, hein? Tirou os filhos dela. Convertida em estátua de dor, fosse instituída a fazenda paterna. Então, como diz, né, na Bíblia lá, né, quando acontece o divórcio ou a questão do adultério, alguma coisa, né, devolve, né, devolveu aos pais. É como um objeto, uma coisa, né, uma propriedade. Né? Na Bíblia tem muito disso, né, no Antigo Testamento. E foi o que ele fez. Né? Aí contratou uma governanta para os meninos e foi para a Europa. Nem ficou com as crianças, ó. Lá ficou por 3 anos. Né? Você vê como é que é a maldade, né? O orgulho, a arrogância, a questão da honra. Os filhos são meus, vai ficar comigo. Né? Mas não fica nem com ele, não ficou. Ficou aos cuidados de uma governante. E ele foi para a Europa. Nunca me propus as verificações sérias. Embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Ele, ele deixou para lá o assunto. Né? Não foi verificar se realmente tinha procedência, tinha alguma coisa de verdadeiro naquilo tudo. Ele simplesmente ficou atormentado e humilhou os sentimentos mais íntimos, né? Não quis dar vazão à questão e não procurou mais notícias da companheira. Recebeu um dia ele recebeu notícias, né, na Europa. Naquela época as notícias demoravam a chegar, né, meses, uma carta, né, que era por navio e tudo mais. Aí ela soube que a Ismália veio a desencarnar vítima da tuberculose. Um terrível martirológio moral, diz aqui. Então ele resolveu voltar. Ela se sentiu abandonada, saudosa dele. As defesas provavelmente não abaixaram e ela não conseguiu se manter e a doença acolheu ela e ela desencarnou. E daí ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro para educar os filhinhos e a dolorosa viuvez e o desencanto no coração. Os anos se passaram, um dia o sócio dele, o ex-sócio, estava agonizando, resolveu contar para ele o que ele fez. Aquela velha história, eu vou partir, vou morrer, quero partir sem esse peso. Vou falar para ele o que aconteceu, o que eu fiz de errado. Não tem a confissão dos pecados? Confissão dos pecados, vem o perdão, e aí a gente pode desencarnar com a consciência mais leve. Mas não é bem assim que acontece, não. Não basta a confissão, né? João diz, arrependei-vos, né? Arrependimento e a reparação que é preciso acontecer. Aí ele ficou louco, então, quando ele soube disso. Né? Ficou maluco. Percebeu, então, a besteira que ele tinha feito. Né? Para ele foi uma lição muito dolorosa, muito difícil, mas necessária. Né? Ele soube o que aconteceu. Cansado já, envelhecido, foi lá procurar os sogros, tentando consertar as coisas, porque a esposa já tinha morrido, reparar a injustiça que ele fez, aliás. Mas aconteceu que ele acabou desencarnando também. Chegou no plano espiritual, então, numa condição muito triste. Né? Imagina o sofrimento, a culpa, o remorso que ele carregava pelo que ele fez. É muito difícil, né? Essa é a história do Alfredo. E a Ismália, como é que ela se comportou perante tudo isso? Encarnada, sofreu, saudosa, tudo, né?
não acusou, não levantou a voz contra ele. No plano espiritual, ela amparou ele, tentou amparar, tentou proteger, tentou fazer ele se levantar, mas eles não podiam ficar juntos. Estavam separados pela questão da sintonia. Eles não poderiam mais permanecer juntos, pelo menos não naquele momento, não por enquanto. E a Smiley, então, estava o tempo todo acompanhando ele. Ele estava no outro plano, né, diferente dele, visitava ele com uma certa regularidade. E aqui ele diz assim, ó: Ismalha segue-me de perto, mas tem residência no plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Então, alcançar o plano superior é resultado do quê? De mudança interior, esforçar. Porque às vezes a pessoa passa por toda essa dificuldade, vem o arrependimento, o remorso, a culpa, um bocado de coisa, mas será que ele venceu? Será que agora ele aprendeu a lição? Como é que, como é que seria o comportamento dele numa nova experiência? Será que a gente não corre o risco de se repetir? Porque na questão a gente justifica, né? Eu acho assim, o Alfredo poderia perfeitamente justificar. Olha, tudo indicava que ela aprontou, que ela traiu ele. Mas e daí? Porque ela me traiu, eu tenho que agir de que maneira? E como é que é essa história de traição, né? Como é que a gente sabe como é que a gente entende essa questão, né? Como é que eu, como é que eu, nos indica Jesus o comportamento nessas questões? É isso que a gente tem que pensar no amor, no perdão, na compreensão. Que a primeira coisa, né? A gente até falou isso, que já teve outros casos, né, de adultério, que nós já estudamos aqui, tanto nos mensageiros quanto lá no nosso lar. A gente sempre que se coloca no lugar da vítima, no lugar de dono do outro, dono do sentimento do outro. O outro tem as suas limitações, tem a sua forma de comportar, e a gente deveria entender e respeitar isso, né? Mas só que às vezes a gente não faz isso. A gente sempre acredita que o outro tá querendo, tá fazendo aquilo para nos atingir. É uma pessoa má, tá querendo me prejudicar. Não, o outro quer ser feliz. E ele acha que ser feliz não é comigo, é com outra pessoa. É? Ah, mas é muito fácil falar. Realmente é muito fácil falar. O difícil é viver cada situação dessa. Mas a gente precisa entender essas questões todas e não ficar passando, como diz assim, né, passando pano para nós, né, falando, não, né, tudo está tudo justificado, eu sou uma vítima, eu sou um coitado, o outro é o bandido, é um criminoso, ou então, no caso dessa situação, né, a gente pode culpar o ex-sócio, ou então culpar o universo, né? Ou como eu sou infeliz, né? Sou uma pessoa sem sorte. Quando a gente fala sem sorte, nós culpamos a quem? A Deus, né? É Deus que deu a sorte errada para mim, não? Então a gente precisa ressignificar essas situações, olhar diferente para o outro, né? E agradecer a Deus. O que Paulo diz? Em tudo dai graças. Quando ele fala tudo, a palavra tudo é muito abrangente, né? Tudo é tudo. Então, todos os desafios, todas as coisas que acontecem na minha vida são lições, lições valorosas em que eu devo agradecer e procurar passar ela e tirar algum aprendizado, tirar algum crescimento nisso tudo. E naquela época, né, a questão do orgulho, da honra era muito mais forte, né, a vergonha, né? Então, lavar a honra, né? Então tinha que matar o... Acho que é
na época do romantismo, né, que a ideia era o seguinte: o homem, quando ele passava pela situação do adultério, o que ele tinha que fazer? Matar o traidor e surrar a esposa e pronto, tá tudo feito. Né? Era essa o conceito, né, da época. Então a gente precisa rever os nossos valores, nosso conceito e botar Jesus em nosso lar, em nosso coração. Então aqui está dizendo assim que ele não mereceu ainda. Por que ele não mereceu? Porque ele ainda estava na sintonia. Né? Se ele reencarnasse, ele corria risco. Então ele precisa trabalhar esse interior dele, vencer essas tendências que ele tem dentro dele, essa insegurança, essa visão que ele tinha da vida, né? E para aí sim ele poder conquistar um plano melhor, um plano superior. E qual que é o caminho para isso? Trabalhar. Então, por isso que no nosso lar e agora que nos mensageiros, essas pessoas que chegam enfermas, toda espedaçada, toda cheia de problemas, elas ficam torcendo que elas vençam logo, que elas possam se limpar daqueles ferimentos, daquelas situações todas para poder ir para o trabalho. Elas querem trabalho. Né? Lembra da alegria que André Luiz sentiu no nosso lar quando recebeu a bênção do trabalho? Era um trabalho humilde, né? De estar limpando lá os locais lá onde as pessoas chegavam toda espedaçada, vomitando e tudo. Era a forma, o trabalho que ele fazia. Ele é um médico, né? Todo orgulhoso, né? Da profissão que ele exercia aqui na Terra. Aí chegou lá no nosso lar, muito feliz por ter conseguido aquele trabalho. E Alfredo também. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e a minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. E aí o Vicente ainda insiste, né? Mas ela não poderia transferir-se definitivamente para aqui, já que ela vinha visitar, tudo ela não podia. O Vicente ficou comovido. Lembra da história do Vicente? Vicente também passou por uma situação dessa, né? Lembra lá atrás, Vicente médico, né? Que foi também. No caso dele, a esposa teve um envolvimento com o irmão dele, né? Lembra? Ele era um pesquisador de laboratório e os dois ainda fizeram o quê? Assassinaram o Vicente, né? Através de um vírus lá do laboratório, colocou no nariz dele e matou ele. Vicente também passou por uma situação complicada lá atrás. Então ele queria saber se ela não poderia vir definitivamente para cá. Aí Alfredo falou que ela quer, né? Ela quer. O ideal dela é idêntico ao meu. Idêntico quer dizer que é igualzinho, né? Então estão muito próximos. Atendendo às circunstâncias atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Então ela estava na situação. Mas aí ela foi advertida pelos superiores dela que o Alfredo ainda precisava se reconstruir. Ele ainda não estava pronto. E ele precisava da solidão. A presença dela talvez atrapalhasse esse desenvolvimento dele. Ele precisava ficar só. Sabe aquela questão do deserto, né? Que é muito citado. Pô. Ele precisava ir para esse deserto interior para poder se enxergar o esforço e solidão, para ele poder se reconstruir, conhecer o preço da felicidade. Preciso conhecer o preço da felicidade. Não é o preço desse de punição, de castigo, de ficar se torturando, se dilacerando, não é isso não.
é valorizar as coisas, né? Por isso que a gente sempre, desculpe, sempre está ouvindo, né? Graças, dai graças, seja grato, gratidão a Deus. A gente precisa entender a gratidão. Às vezes, muitos de nós, e principalmente de algumas religiões, né, a pessoa acha que ser grato a Deus é porque Deus precisa de gratidão nossa. Não, não é nada disso. Nós precisamos ser grato para a gente perceber o quanto nós temos, quanto Deus é bom para nós, quanto nós recebemos. A cada oportunidade que nós temos, né? Nós precisamos entender isso para a gente poder ver o preço da felicidade, é isso. Não, não, quando ele diz aqui, não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Então, a esposa deseja, né? Minha esposa deseja descer, deseja chegar até ele, mas ele ainda não pode passar por isso. Ele ainda tem essa dificuldade. Muito bem. Bom, isso aqui nós já falamos, né? Necessidade, esforço, solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. E aqui, nesse outro parágrafo aqui, ele diz uma coisa também interessante. Necessário que eu aprenda a subir. Então, o crescimento é o aprendizado, né? O desenvolvimento, eu aprendo a subir. Então, por esse motivo, eles não receberam ainda a permissão para ficar junto. E daí, então, ele conclui. Estou resgatando crimes de precipitação. A precipitação, né? Os impulsos. Quantas bobagens, quantas besteiras a gente faz no impulso. Quantos desajustes, né? Meu Deus do céu. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse dado um tempo, né? Como sempre recomenda, né? Olha, nada com um dia, uma noite no meio. Não faça as coisas, não toma atitude no calor do sangue quente, né? Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei, nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. Quando ele fala não matei, eu fiquei aqui pensando naquela passagem do Evangelho que, que diz assim, né? Na questão do delito. Existe aquele que deseja fazer, mas se controla e não faz. Existe aquele que deseja fazer, vai fazer e não consegue fazer. Existe aquele que faz de fato. Então, o primeiro é o que está melhor, né? Ele está se controlando. Eu desejo fazer, mas poxa vida, eu não devo, né? Eu tento, mas eu quero. Eu sinto ganas, eu tenho vontade de ir lá e matar, né? De estraçalhar ele, mas não vou fazer, porque isso não é certo. Então eu tô o quê? No caminho, né, de me construir. E existe aquele que vai fazer e não consegue, né? Igual ele na questão do invasor. Ele tentou, ele atirou, mas só que não atingiu a pessoa. Agora, já na esmalha, ele se controlou, né? Ele falou que alguma força não permitiu que ele fizesse. Então, ele teve o controle, né? Mas se envenenou. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos vigilantes e dos olhos desprevenidos. Ouvidos e vigilantes. Então vamos o quê? Vigiar, né? Vigiar o que a gente ouve. Vigiar o que a gente ouve não é questão que a gente não vou ouvir essas coisas, não é isso. Eu vou filtrar as coisas que vêm de fora, filtrar as falas, né? Vou analisar, vou avaliar o que as pessoas me dizem, os que meus pensamentos me dizem.
Que às vezes muito mais do que as pessoas são os pensamentos, porque esses pensamentos são influências que a gente está recebendo e a gente nem está percebendo. Ouvidos invigilantes. E os olhos desprevenidos. Os olhos nos iludem muito. A gente vê coisas que não existem, cria situações que não existem, né? Fantasiosas. Fazer leite com Todd. Já tem pronto lá na caixinha. Tá bom. Alguém vem interromper. Fala, Helena, querida. É porque o leite acabou, não dá. A Ana já pôs tudo. Tá bom, ela vai colocar pra você lá também. Alguém veio pedir leite com Todd aqui. Então terminamos esse capítulo. Vamos comentar. O que vocês acham? Se não comentaram durante a exposição, quem sabe no final alguém manifesta. Vamos lá. Pode começar, Shirley. Acredito que a mão dele foi segura, impedida, né, de cometer o ato da esmaga pela providência divina, né, um mentor espiritual ou algum grupo. Ai, tá passando um carro de som aqui perto da minha casa agora. Vou deixar meu áudio, tá? Agora tá ficando Ajuda de fora, ajuda da espiritualidade. É sempre considerar que a espiritualidade ajuda, mas ela está sempre pronta a ajudar. Mas eu devo permitir que essa ajuda chegue. Opa! Tá bom. Eu estava dizendo assim, que você estava dizendo da ajuda espiritual, né? Isso. Eu imagino que seja como, sabe quando você vai atravessar a rua, não desapercebido, sem estar atento, você sente que algo te segura? Então, eu acho que eu vejo nessas situações nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, ou algum ser que nos quer bem, né? E no caso dele, para impedir que ele cometesse esse ato ignóbil, né, com a mulher, sem ter nenhum tipo de que corroborasse a ação dele, nem tem nada que corrobore uma ação assim, foi a ajuda espiritual, um merecimento de alguma maneira que ele tinha que impediu ele de cometer isso, né? Piorar ainda mais a situação futura dele, que já ficou terrível, né? Porque ele se como ele falou, pela impulsividade, ele não matou, mas ele envenenou a si mesmo, né? Com a ação, ou a culpa, a dor, né? Sempre lembrando, né? Como o exemplo que você trouxe, muito bom, né, da gente atravessando a rua, que alguma coisa me segura, mas porque eu também permito que segure, né? Se eu não permitir, a coisa acontece. Então a espiritualidade está ali, sempre alerta, querendo nos ajudar, nos auxiliar. E a gente recebe ou não aquele auxílio, depende de nós. Receber, se permitir ajudar. Alguém mais quer comentar? A própria Shirley quer complementar? A mão não tá fazendo leite com Todd pra mim, não. Adriano, Dona Lalinha, cadê a Dona Delice? Parece que ela saiu. Deu algum problema, será? Eu estou aqui. Eu acho, Dili, nesse caso aí, foi além das forças espirituais, teve a força dele também, que o amor dele por ela ajudou ele se controlar. É a força do amor dele por ela que ele tinha, porque ajudou, porque a força do amor, ele é muito grande, né? É verdade. Não, realmente. Então tenha o merecimento, né, dele, o esforço dele, a vontade dele também, a boa vontade. Igual que você está falando, se a gente não permite, ninguém ajuda. A gente, para ser ajudado, a gente tem que se permitir ser ajudado. Isso mesmo. Naquele momento, às vezes, ele se permitiu ser ajudado, né? É verdade. Isso mesmo. Eu lembrei de outra coisa também, Odilon. A pausa de... como é que eu vou chamar?
quando ele fala que a solidão, o estar sozinho consigo mesmo é uma pausa para que ele entenda, né, e reconheça o valor do amor que ele teve e não valorou, né, naquele momento, essa pausa de solidão amorosa é para aprendizado, né? Então eu entendo que em vida, encarnado, quem está nessa situação também deve ser algo nesse sentido, né? Tem várias possibilidades, mas uma também é essa, né? Vai que você fez algo assim como ele e quando você teve a oportunidade de estar encarnado, talvez seja a solidão, seja para isso, né? Também. Muito bem. A gente tem teria muitas análises, né, nessa ocorrência aí, né? A época, por exemplo, né? A época que ele viveu era uma época também que, como nós comentamos ali, né? O machismo, né? Hoje ainda tem muito, mas naquela época era muito mais exacerbado. Então, imagine, né, a vergonha, né, a honra, a minha honra, tudo isso, né? Então a pessoa é adestrada, vamos usar um termo deselegante aqui, né? Mas nós somos adestrados o tempo todo a ter aquele comportamento. Justifica? Será? O que vocês acham? Justifica? Não, mas eu nasci numa época onde a moda era ser machista, né? Será que justifica? Mas não justifica, mas olha hoje, se você vê aqueles jornalecos tipo da Atena, sei lá, BAC, você está vendo um monte de homens que, assim, dentro de relacionamentos que não admitem o término e não é um relacionamento de longa data, é algo 1 ano, 2 anos, 3 meses, e eles vão e estão matando, parecendo, então não é a época, parece que o negócio retornou, a brutalidade retornou, sabe? Não é minha, não é de mais ninguém, não é nem amor, é posse, não é? Então, quando você fala a época, sim, a época dele era uma coisa, atentado à minha honra. Hoje não é nem atentado à minha honra mais, é posse mesmo, e a gente está vendo isso direto. Aí eu entendo isso como a brutalidade, né, das emoções e a falta de Deus, seja qual vertente religiosa for que a pessoa escolha, mas a falta dela na vida, né, para não ter nenhum valor, dar nenhum valor. Os laços familiares envolvem também, né? O nicho familiar não deve ser equilibrado. E mesmo assim, ainda não é desculpa, porque quando a pessoa traz dentro de si bem trabalhado, a gente sabe que a gente vem de uma sequência de vidas, né? Ela pode ser uma pessoa boa, mas o negócio está só brutal. E a maioria dos ciúmes, né, desse sentimento de posse, ele é mais do machismo, do homem. Aqui na nossa região, teve um moço que ele desconfiou que a mulher dele estava traindo ele, seguiu ela, aí um dia pegou. Ele desconfiou e seguiu, pegou. Aí o que ele fez? Passou na escola, pegou as 2 crianças dele, levou para longe e matou as 2 crianças, para poder ela não ser feliz nunca, porque se matasse ela, acabava. Ele queria que ela sofresse. Imagina o tamanho do sentimento de uma pessoa dessa. Ele queria que ela sofresse. Matou as 2 próprias filhas. Isso aí é uma coisa estranha, grande demais. É uma coisa, acho que a gente nem consegue imaginar um crime bárbaro dessas filhas. Ficou tão feliz quando viu o pai buscando na escola, levou, foi, achando que estava indo passear, matou, esfaqueou as 2 e pôs fogo no carro. E tentou se matar, mas não conseguiu. Está preso até hoje. Está preso, o homem. E a mulher está aí livre, com o sentimento, mas certo, com o amante, né? O sentimento da perda das filhas. Isso aí é uma coisa que a gente fica por entender que tamanho o sentimento de posse desse aí, ó.
que o sentimento de posse maior, ele é do homem. A mulher raramente tem esses acontecimentos. Acho que é por isso que os possessivos se nascem homens. Está sendo assim, os possessivos nascem masculinos. Desse jeito. Nossa, cada coisa estranha, mais estranha do que essa desse aí. Será que eles nascem assim ou eles são, como eu disse antes, né? Treinados para ser assim desde a tenra idade, até pela mãe, pelos pais, às vezes, né? Eu, graças a Deus, não treinei os meus, não. Os meus, sempre treinei eles para eles ser tranquilos com as esposas, tratar elas bem. Graças a Deus, os meus tratam as esposas bem, absurdo. Que bom. Muito bem. Que às vezes tem Graças a dessas Deus. coisas, Não tem né? nenhum sentimento de posse, não. Mas muitos é porque já vem assim mesmo, o espírito já vem com essa problemática, né? A gente traz dentro da gente, né? Dá muito as sementinhas, tá tudo aqui dentro. Aí ela tá esperando a oportunidade para eclodir. Acho que é por isso que a Shirley tá dizendo aí, né? Que aparece tantas situações, né? A Está tendo muito oportunidade. feminicídio. A Muito. oportunidade agora está acontecendo, daí a pessoa se mira naquele exemplo que aconteceu. Olha, não sei se vocês acompanharam, mas aquela cantora gospel, né? Gospel, né? O esposo matou, né? Pois é. Estranho aquilo, né? Que coisa estranha. Estranho. Estão dentro da igreja, cantando louvores ao Senhor. E está matando a mesma coisa. Então, Deus, né? Deus não está dentro de nós. É aquele. Deus está na igreja, está nas imagens, está na Bíblia que eu carrego embaixo do braço, mas não está dentro de mim. É aquele que faz de conta que acredita em Deus, e Deus não está dentro dele ainda. Ele não deixou Deus entrar. A palavra de Deus não entrou dentro dele, né? Dona Larinha, ele fala o que Deus está ensinando, mas não vive, né? Não vive, de jeito nenhum, não vive. O próprio pastor, muitos pastores pregam a palavra de Deus e chega em casa, surro mais na esposa, nos filhos e tudo. E tem isso demais, oh meu Deus, como tem. Mas isso não é só privilégio da igreja evangélica, não. Em Não todas é de tem. todas. Dentro da doutrina espírita, a gente vê também situações assim. Não tem, todas as doutrinas. porque tem aqueles que fingem e não é. Que é do ser humano, né? É nós, tá aqui dentro da gente essa sementinha, para a gente controlar ela, direcionar, para a gente controlar os nossos sentimentos. Nós viemos para isso, para a gente desenvolver o amor que o Cristo deixou. Mas você tem que abrir a porta para Cristo entrar, só. Porque muitos falam que é, mas não abriu a portinha para ele entrar ainda no coração. E esse último quadro, né, que eu deixei aqui, né, precipitação e impulsividade. A gente tem que estar muito alerta a isso, né? As nossas crianças, né? Tem crianças que desde a mais tenra idade demonstra esse descontrole emocional, né? Qualquer coisinha ele sai do sério, né? E depois principalmente o TDAH. O meu neto que eu criei, ele tem TDAH, a emoção dele é a flor da pele. Ele não pensa para agir, ele age, depois ele pensa, chora. Se ele faz algo errado, ele chora depois. Porque ele vai pensar depois que ele agiu. Ele age primeiro. Ele age primeiro, então. Depois ele é muito chorão, coitado. Ele age quando ele faz alguma coisa que ele não gosta, que ele pensa, que ele lembra depois, aí ele chora muito de arrependimento. Mas já fez. Já falou, já gritou, já esperneou. É a tentação, né? Eu resisto à tentação. Como é que eu lido com a tentação? Porque o tempo todo a tentação está aí, ó. Na oração do Pai Nosso a gente diz sobre a tentação.
mas a gente está sempre com ela presente. E ela está aí e é preciso que ela esteja, porque a gente precisa, como eu disse ali na nossa história aqui do Alfredo, ele só vai mudar de nível quando ele controlar isso aí. Quando as coisas acontecerem e ele falar, não, eu mando na minha vontade, eu mando em mim, eu me controlo, eu sou dono da minha vontade, eu sou dono de mim. Que daí sim eu sou livre. Sou Pois é, muitas coisas vêm do corpo físico. No caso desse tal de TDAH, ele é do corpo físico, ele não é do espírito. Mas a senhora né? disse uma coisa que é muito, muito bom para trabalhar, né? Que depois que ele faz, ele se arrepende, né? Arrepende, o TDAH é desse jeito. Isso é Eu não muito sei bom. se alguém já teve contato com pessoas assim. Ele faz, ele age para depois pensar. Ele não pensa para agir. Que idade tem ele? Ele tem 22 anos. Então, E ele ainda chora até hoje. Ele ainda chora. Então, depois que passar a história, eu falo isso, não é porque eu fazia isso e faço até hoje, né, com meus filhos. Hoje, bem menos, que já estão grandes, já estão me ouvindo menos. Já estão adolescentes. Mas antigamente a gente vinha da escola e ele contava, né? Eles contavam para mim, ó, aconteceu isso, pai. E eu peguei e dei um pontapé na canela da professora. E agora? Ixi. Aí eu falei, mas ele nunca chegou a isso, não, tadinho. Pois é, já chegou. Eu falei, e agora, hein? Primeiro vamos analisar o acontecido. Né? E daí vamos pensar, poderia ser diferente? Você teria um comportamento que não levasse a essa situação? Qual que é? Né? Então fazer a pessoa mesmo refletir e achar caminhos para aquilo que já aconteceu, para no futuro, quando acontecer alguma coisa semelhante, ele de repente repensar, né? Como é que eu posso agir em determinadas situações. E depois o outro passo é reparar, né? Ó, você fez a besteira, agora vamos lá tentar amenizar, consertar, fazer o que tem que fazer, né? Porque né, foi É desse feito. jeito. Uhum. O fato dele perceber depois, eu acho que é uma janela para trabalhar essa questão, eu penso, né? Esse neto meu é o pai da minha bisnetinha, que eu tenho, a única. Então. Mas eu já vejo aí uma luz bem forte para poder trabalhar essas questões. O nosso Google já avisou que o nosso tempo está no finalzinho. Nós já estamos terminando. Né? Esse Google não dá tempo, né? Não dá tempo. A Regis que baixou aquele aplicativo que você mandou para ela baixar, acho que ela baixou no meu também, ela botou no dela, botou no meu. Mas ela quase não tem tempo de assistir. Se puder fazer por ele, a gente pode tentar na próxima, o que a senhora acha? Ou então a gente ensaiar um outro momento, pode ser agora mesmo, depois de terminar aqui, eu mando um link e para ver se a gente consegue. Eu não sei se o Adriano, mas o Cristian hoje não compareceu, eu não sei porquê também. Ontem ele estava aqui em casa, ele não falou nada que ele ia sair de manhã, mas ele é a única pessoa que tem um carro que é disponível para levar as pessoas no médico, levar num lugar, no outro. E eles não deixam ele em paz. Coitado, no período de almoço dele, porque ele trabalha, então no período de almoço dele, muitas das vezes ele tem que sair. Não dá nem um quilinho. Eu olhei o WhatsApp aqui, eu mandei para ele o link, mas ele não visualizou, então acho que ele deve estar... Ele não está... A não ser que acabou a energia lá. Lá está acabando a energia demais a conta. Capaz que acabou a energia, então. Porque se não foi visualizado, às vezes porque acabou a energia. Tá. Está na energia demais, só de ventar, dá um ventinho e a energia cai. Mas então, ou no outro momento, a hora que tiver alguém que pode auxiliar, né? É que a Regi tem o aplicativo. Vou ver, depois eu vou falar para a Adriana baixar no dele,
também. Aí avisa, eu vou até mandar o link já e deixar ele no jeito aí, daí quando vier alguém aí que puder ajudar nessa questão de acesso a ele, daí a gente acessa. E daí a gente faz um ensaio, um treino para ver se dá certo. Aí Então nós tá, que daí, todo mundo baixa, né? A Delícia, a Shirley. A Shirley faz pelo computador, não precisa de baixar nada, não precisa. não Precisa do precisa, jeito, né? não pode usar o navegador também, não precisa É, o baixar. navegador. Eu Só estou se usando o quiser. computador, dona Laine. Pois é, não Pode usar, precisa. pode usar Então, no navegador. aí no caso, o Adriano, a Delícia, a Red. Isso. Então vamos encaminhar para o encerramento. Alguém quer fazer a oração final para nós? Algum voluntário? A Shirley. A Shirley nunca viu o Ela, tostão da voz dela falando. ela balançou a cabeça negando, dona Uai. Maria. Nossa, eu fiquei vermelho aqui. Mas eu, a Delícia, tudo faz sem saber nada. É igual ontem lá no Não, faz centro, senhora. lá no centro, chamou um rapaz lá para fazer a abertura e só falou assim, vamos abrir em nome de Jesus. Pronto, abriu, acabou, não estendeu nada. Tá bom, em nome de Jesus. Já serviu, valeu a pena. Mas ele, tadinho, parece que ele tá... Eu não vi, mas parece que ele ficou vermelho. É Isso o eu tinha sentir, né? visto. Mas já tá bom, já foi o início. Mas então tá, eu faço então. Vamos lá. Vamos nos ligar ao plano espiritual superior pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade. Nós falamos tanto em vontade, e essa vontade de servir ao Mestre Jesus, de pensar em coisas boas, de ser grato a Deus, nós sabemos que gera energias, como estamos estudando o tempo todo. E essas energias contribuem, primeiramente, traz benefício para nós mesmos. Nos equilibra, nos coloca serenos, traz a paz interior e melhora até mesmo a nossa condição física, porque a nossa condição física é controlada pela nossa mente. Então, que nós sejamos gratos. E depois contagia todo lugar por onde nós passamos. Então, que nós possamos sempre, em especial neste momento, ser grato a Deus pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando esses ensinamentos que André Luiz colocou à nossa disposição, e que esses ensinamentos possam nos motivar a querer crescer, a mudar de estágio, como eu disse na história de hoje, né? Que nós possamos buscar alcançar um novo degrau nessa escada evolutiva. Que a sua paz, o vosso amor, Senhor Jesus, permaneça entre nós. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz para todos. Precisamos de paz. O mundo está precisando de Muita paz paz. para todos nós e para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Deus abençoe. Bom final de semana. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Gratidão.